Então é muito interessante. Então, para você conseguir para uma dimensão boa, você tem que estar sutil. você tem, mas principalmente tá às vezes numa natureza, Mais não tá fácil. na mesma casa com sei lá, um parceiro, uma Perfeito. parceira que tá com energia mais densa. É difícil isso. Você vê que é interessante. Mora em apartamento. Apartamento, velho, você parar pra pensar, se a aura existe, na hora que você dorme, tem um cara dormindo embaixo, tem um cara dormindo em cima. Você tá fazendo acoplamento. Caramba, nossos vizinhos então impactam pra caramba. Cara, eu ia pra... Eu moro em apartamento. Eventualmente, eu ia na casa do amigo meu, José. Depois da faculdade, ia lá... Cara, eu saí do corpo 2, 3 vezes ali, quando ele tava pra dormir ali. Por quê? Eu tava acostumado a fazer uma força pra sair do corpo dentro de um prédio. Você vai pra uma casa, somente uma casa no interior, é muito mais fácil. Entendi. Quanto maior o aglomerado, maior a compensação. Isso em tudo. Até quanto maior o aglomerado de planetas, olha o que eu falei pra você, maior a gravidade. É ou não é? Exato. Já vê se você pega assim um planeta que está girando e você percebe que ele muda a órbita. Nós temos uma órbita diferenciada por causa do Júpiter, inclusive. Que ele é muito denso. Né? Ele puxa, ele está preso ao Sol, mas não é perfeito. Uma parte do desvio da Terra é a gravidade de Júpiter que faz. Então, quanto mais gente... Isso acontece em nível celular também. As células têm receptores e têm níveis. Se você, por exemplo, o que acontece com isso acontece em tudo com um fármaco que você toma. Quando ele chega perto do receptor, que tem uma conexão, é como se fosse uma atração. Ele tem um sistema gravitacional que atrai. Então isso acontece com a gente também. Por isso que eu falei que essa coisa do estudo molecular, estudo da astronomia, são muito traz pro meio. É igual, interessantíssimo. cara. É igual. Será que é por isso que quando a gente está na cidade, a gente sente que o tempo passa mais rápido de quando a gente está no interior? Eu acho que o tempo é relativo à questão consciencial também. Eu acho que o tempo... É que eu digo isso no sentido, pô, você tá na cidade, você tá num lugar com alta... Pensando lá no negócio dos planetas. Alta densidade, muita gente, muita gravidade. Talvez seja... Ali no interior é um negócio mais tranquilo, não tem... Você consegue ser menos influência sobre os outros ali, talvez, né? Você consegue ficar mais leve e sofrer menos influência até do sistema energético e pensamentos também, né? Eu não sei dizer o quanto que, até de forma patológica, o que pode... A gente só pega vírus e bactérias, não sabe como. O que vai acontecer pós-carnaval aí? Pode matar que vai ter virose, coisa aí. Já tá explodindo. Vai ter... Quando foi que aconteceu a pandemia? Mesma Após coisa. os aglomerados. Sim. Que foi o carnaval de 2020. Não foi isso? Março de 2020 começou o negócio. Foi fevereiro, março. Então, que pega as hipóteses sua e deixa extremamente interessante aí. Que você sofre menos influência quando você está perto. Isso é de fato até em sistema geral, né? E qual cidade espiritual você já conseguiu ir sem não ser... tem nome. Não tem nome? Não sei, nunca fui em cidade conhecida. Fui em muitas, assim. Você vai... Cara, são lindas, velho. Como que é? Se quando puder você chega, explicar? velho... Cara... A visão espiritual da gente, ela é diferente. Então, por exemplo, você aqui enxerga as coisas, elas são bonitas, mas não compara com a visão que você tem no corpo astral. Se você viu aquele ali, Amor Além da Vida, com Robin Williams. Sim. Aquelas cores ali, elas são frágeis ainda perto do que você realmente consegue. Quem fez aquele filme realmente... Certeza que já teve saídas do corpo. Cara, certa vez, as cores dos rios da cidade é o que mais me chama atenção. É de um azul roxo que brilha, assim, que eu não consigo ver coisas mais bonitas que aquilo. A forma como as casas são feitas, tem umas casinhas no meio as plantas são mais bonitas, a sensação que você tem do local. Sabe quando você chega num lugar que você olha e você se sente extremamente bem? Essa é a sensação de uma dimensão. Não dá para explicar, porque os moradores dali... Eu acredito que o habitar é feito pelos moradores, na proporção, obviamente, entre que a Terra consegue se recuperar. Então, o ambiente ele fica mais ou menos ruim por causa dos níveis de como estão a ideia daquele lugar. Isso acontece em tudo. E você consegue interagir com esses moradores? Você consegue. Eles tratam você super bem. Lógico que eles estão sempre... Tem muita coisa que eles fazem, estão sempre atarefados, mas fazendo um monte de coisa legal, assim, não é nada pesado como a gente faz aqui, não, o sistema de escravidão por dinheiro, não, essas coisas não funcionam assim, mas você consegue conversar, bater papo, os caras passam, quando podem, bastante informação. O problema é quando eu falei, no curso eu falo sobre isso, quando você volta pro corpo, o corpo físico, ele é uma máquina, e como máquina, ele tenta interpretar. A rememoração não é perfeita. O exemplo que eu dou, bem assim, se você pegar um DocX, que é do Word, Microsoft Word, abrisse ele no Notepad, que é um interpretador de TXT, ele ia abrir
e embaralhar algumas coisas e outras seriam legíveis. Você vai ver que ele vai fazer uma coisa meio louca assim. Então acho que quando você volta para o corpo isso acontece, mas sempre vai acontecer isso. Isso é o que a gente chama de animismo, no caso da mediunidade. O espírito fala uma coisa, você interpreta uma outra. Então tem que tomar bastante cuidado. Tipo um ruído de comunicação. Só que eu tenho mais conexão com o meu corpo do que o espírito tem com o meu corpo. Então eu consigo relembrar mais do que se um espírito tivesse me falado a mesma coisa e eu tentasse fazer a comunicação. Por isso que a próprio estudo da projeção astral, todo projetor astral tem que saber disso. De que você vai voltar pro corpo. Ah, eu vi fulano. Não, seu cérebro, acontece tanto isso, velho. Eu saio do corpo, vejo um mentor. Aí eu volto, acho que foi meu pai. Porra, tava com meu pai. O cara sai do corpo, vê um cara, ele tá acostumado a assistir os vídeos da gente. Aí ele, eu tava do corpo, vi o Saulo. Não, o seu corpo interpretou assim, porque ele não tem conhecimento de quem é aquele cara. Então ele faz o mais próximo possível para poder fazer essa experiência. Tipo uma ilusão. É uma distorção, é uma associação, ele associa. E na hora... Mas você não tá errado isso, né? Não, porque ele não tem conhecimento. Na física, para você ter ideia de como é interessante, quando você não consegue... Essa é uma coisa. Existe uma outra, que é associação. É quando você não consegue nem trazer. Existe uma teoria falada quando os portugueses chegaram lá na região da Bahia, em Porto Seguro ali, que com as caravelas, os índios inicialmente não conseguiam ver as caravelas. Eles olhavam e aquilo não era interpretável. Ele via a água mexendo. Diz que a teoria que eles nunca tinham visto, você não consegue, o seu cérebro ele trabalha em cima de padrão. Então, existem coisas que a gente não viu, que você traz e nem sabe o que é. Existem aquelas que você tem uma proximidade, mas ele não conhece o que é, ele faz a associação. Por isso que perdão. Então, uma coisa que sempre me levantou algumas dúvidas é quando a gente ouve esses relatos de experiência de quase morte, de EQM, muitos falam, eu vi Jesus, ele me falou isso, nossa, Jesus é lindo e tal. Pode ser esse caso? Provavelmente é. Tem um livro, Iniciação Viagem Astral, que tem um grupo que sai do corpo, é um livro por João Nunes Maia, pelo espírito Lancelin, mas o diretor, tem como Miramês o diretor espiritual, que eventualmente as pessoas saem do corpo, quem aparecia para as pessoas era um padre, que ele era padre, chamado Padre Galeno, sempre pensava que ele era Jesus. Ele falou, Jesus! Aí eu falei, não, filho, eu não sou Jesus não, mas que bom que... Então assim, por que acontece isso? Só que experiência quase de morte, uma boa parte das experiências são positivas, mas tem experiências negativas também, tá? Também. Não tem só positiva, que a gente gosta, aparecem mais. Faz mais sentido que tenha, porque você tá para morrer, quase teve uma parada cardíaca, aconteceu alguma coisa. É normal que o espírito se aproxime de você, proteja o momento e te passe algumas informações. Olha, volta, tal, que legal. E você, na hora que você volta, você interpreta que estava falando com você de extrema luz, um lugar calmo. Mas tem muita gente que aprontou. Na hora passa por uma experiência quase morte e fala que voltou e viu o capeta. Nossa. Mesma coisa. Só que acontece? Ela realmente... não é um lugar para onde você vai. É um lugar onde você já está. Isso que é interessante. Você não vai para um umbral. Você não vai para uma dimensão razoável. Você já está... Lembra aquela coisa da frequência? Seu corpo físico está aqui. Essas 3 divisões são incríveis. O corpo físico e o sistema energético fica. Agora, o sistema mental não fica. A conexão ela é feita pela parte mental. Lembra quando Jesus estava na cruz e todo mundo estava já pregado, machucado, com coroa de espinho, e ele olha para o céu e fala, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então ali você tira, o cara estava com a mente lá em cima, o corpo físico dele, sofrendo todas as reações físicas, né? Mas a mente dele estava tão fora que... Então o que eu falo, a frequência mental é uma coisa impressionante. Você consegue estar aqui e desencarna, você vai para onde você vai. Já é a sua conexão. Tem pessoas que já estão... Ela não vai para o umbral, ela já está lá. Ela dorme e vai para lá, ela passa o dia nesse ambiente. Aí quando desencarna, é só o desligamento do corpo e a conexão direta para onde você já estava. Nossa. Então a preocupação principal é como nós estamos agora. Com a média de que estamos, não para onde vamos, porque isso é uma consequência natural da parte mental da gente. Ou seja, no desencarne não é que vai chegar lá, eu vou ser julgado, falar, olha, não. O Maurício agora ele vai lá para aquele lugar bom, agora ele vai para aquele lugar ruim, porque ele fez não sei o quê. Você pode... Onde é que você estava antes? Essa é uma pergunta interessante. Você sabe que eu não sei?
saindo do corpo, eu não sei, velho. Como é que é? Eu não sei onde eu estava antes de estar aqui. Eu sei, assim, eu já tive com alguns amigos espirituais, mas eu não sei onde que eu estava antes. Porque é interessante isso. Onde você estava antes de encarnar? Não sei. Porque a gente sempre fala de outra vida. Será que a outra vida é mais importante que o mundo espiritual? Não é, velho. Sabe por quê? Porque vê que interessante. Você agora tá com o Maurício, tá com o Ricardo. Daqui a pouco vocês chegam lá no mundo espiritual, você acha que você era o Maurício, você era o Ricardo, você tinha uma identidade, velho. E aí você vai para uma vida anterior. Ah, lá eu fui talvez a Joana ou João. Mas não é relevante, porque quem que você era antes da Joana e João? Essa mesma personalidade. Mais importante de quem saber quem você era na outra vida é saber quem que você era desencarnado. Porque você desencarnado, você tem a experiência do Maurício, da Joana, do fulano. Você deve manter uma base. Então, acho que a pessoa, ela obviamente pode mudar isso no decorrer da vida, ela pode tanto melhorar como piorar. E as ações vão fazer com que determine as frequências que você está andando. E, naturalmente, na hora do desencarne, só solta o corpo, você fica lá. Já está com a galera conectada, você já vai dormir, já vão buscar. Por diversos, tem processos obsessivos, tem pactos que são feitos. Pactos? Mas só uma coisinha, a viagem astral, ela pode ajudar a entender esse processo de desencarne? Facilmente. Na verdade, a projeção astral, ela é uma compreensão total. Cara, quando você sai do corpo e vê seu corpo deitado, velho, se você faz isso uma vez, já é impactante. Se você faz isso 10, 20 vezes, você muda. E você muda. Mas e como que pode ajudar nesse processo de desencarne? Primeira coisa, você já sabe que só o fato de você já ter conhecimento é tudo, entendimento é tudo. Qual é a diferença da gente pro dinossauro? Entendimento. A gente nem precisa chegar num dinossauro, né? Eu converso com os meus amigos, eu pergunto, vocês sabem o que é uma viagem astral? O cara já não sabe. Você é louco, mas eu tô falando no sentido absurdo mesmo. Sim, você concorda que já existia as ondas de rádio? O tiranossauro podia usar um celular, ele usava? Ele podia pegar os recursos e fazer um iPhone lá, ele conseguia? Não tinha. E o que a gente mais não consegue fazer? Então, assim, entendimento é tudo. Na hora que você entende o que tá acontecendo, você entende, cara, isso é só o meu corpo. O dia que você tá para morrer, ou tá, o que vai acontecer com a gente? Ou a gente vai perceber, ou a gente não vai, mas que vai. E você perceber, ou você chega lá, você já se acalma imediatamente. Cara, já sei que a vida continua, já dá menos trabalho. Já é um cara mais calmo, mais consciente da coisa. Mais centrado. Não, o cara chega pra você, cara, eu acho que eu morri, não foi. E aí você já sabe que, deixei, já sei que tem outra dimensão, então alguém vem me buscar, como é que é? Eu vou ficar quieto. Então você já se comporta diferente. Diferente de uma pessoa que não sabe o que aconteceu, tem muitas, não? Tem gente que desencarna e não sabe, velho. Várias pessoas no astral... Perdidas? Minha mãe tinha uma pessoa que trabalhava lá em casa, chamava Gil, muitos anos atrás, isso. E eu acompanhei ela, a Gil teve um filhinho que morreu por broncopneumonia, desencanou. A Gil desandou a vida dela. Nada mais pode ser feito. Ela perdeu, ficou em depressão e tal. 6 a 7 meses depois, ela também morreu por baixo sistema imunológico, tuberculose pegou ela desencanou. Eu tava tocando nessa época, já era músico, né? Acabei saindo do corpo certa vez, eu morava em Itapuã, Salvador. E eu tava ali numa rua de trás, perto da Sereia, ali. Quando eu tava fazendo, cara, não foi por acaso que eu tava ali, os mentores me deixaram ali. Quando eu vejo a Gil, velho, a Gil tava desesperada. Aí eu parei na frente dela, eu tava flutuando assim, parei, encostei, ela tava louca atrás de um carro, meio abaixada assim. Gil, o que você tá fazendo aqui? Saulo, eu tô procurando meu filho, pelo amor de Deus, Saulo, você viu meu filho? Você viu meu filho? Eu tava assim, cara. Nossa. Eu falei, Gil, você não percebeu nada não, Gil? Aí eu não conseguia conversar com ela. Eu só precisava falar do filho. Gil, eu sei onde tá seu filho. Ela fez assim pra mim na memória e finalmente ela parou. Eu sei onde tá seu filho, calma. Você tem que ficar calma, senão você não vai conseguir ver. Ela, tá bom, eu faço qualquer coisa. Ela chegou aí fora que eu mudei a energia dela. Botei ela na frente, o mentor perto, eu nem via. Você não vê mentor. Não vê. Não vê. Por quê? Por causa da densidade. A gente tem sistema placentário que faz a gente ficar na encarnação, mais preso. Então você não consegue ver. Naturalmente. Eles estão muito elevados. É que nem... É a mesma regra de um gás hélio. Ele sobe por causa de mudança de elemento, da composição dele. O mentor, ele tá numa situação que, não tendo aquelas mesmas situações, ele não consegue. Nem que ele queira, ele consegue.
Como se ele fosse gasoso e a Exato. gente tá líquido. E a gente é mais denso, não necessariamente ruim. É o momento que nós estamos. É uma coisa meio de atômico. Se pegar a tabela química, você entenderia isso, que a gente está um pouquinho mais pesado. Sim. Né? Não somos melhores, somos só mais densos. Aí ela se acalmou, ela foi. Aí, cara, não sei se eu vi que ela ouviu o filho dela e ela dormiu. Ela dormiu e sumiu. Aí os caras levaram. Assim, cara, é uma coisa. Vê que interessante, isso que é a parte importante. Ela não era uma pessoa ruim. Ela não é, mas a regra é assim. Ela caiu. Porque você pode cair porque você pode estar usando droga. Você pode cair. É uma forma. É pior, claro. Como assim caiu? Ela caiu a frequência emocional dela. Ah, tá. Ela entrou em total... Ela se abriu pro... Ela entrou num processo... se ela não tem culpa. Cara, não existe isso na lei. A lei é tão fria e funcional para todos. Quando eu falo fria, assim, é que nem a gravidade. A gravidade não escolhe. Se cachorrinho, bebê, pequenininho, grande, chegar na beira do abismo, vai cair, velho. Entendi. Não existe regalia. Entendi. Então ela baixou a frequência dela, mesmo não querendo. No caso, se você quiser a espiritualidade, também... Não consegue ajudar, entendeu? A lei é essa. Não é que o mentor não queira ajudar. O mentor não é acima das leis da Terra. Eles não são. Então, por exemplo, se você baixa a frequência, está muito para baixo, ele já fica meio impossibilitado de conseguir lhe ajudar. E a parte mental é o que conta. Ela entrou em loucura, encarnada, não comia mais, não fazia nada. O sistema imunológico, ela estava provavelmente já com tuberculose, que fica em estado de adormecimento por muito tempo. Quando o sistema imunológico baixa, ela veio. Aí piorou de vez, ela desencarnou e continuou e não foi conseguido recuperar. Porque o estado mental dela estava ruim, o estado emocional estava ruim e não era possível chegar. Então, o que os caras fizeram? Alguém que ela conhecia, ela sabia que eu já era espiritualista nessa época, ela me viu, então ela meio que me viu perguntando pelo filho. É. Então, como eu era mais denso por causa da placenta energética, eles me usaram como intermédio aí que entra o projetor astral em uma das utilidades da projeção astral, que é o amparo. Mas eles te mandaram lá? Você Com foi por certeza. intuição? Não, eu fui voando, mas você acha que tá voando e os caras estão te controlando, velho. Ah, Os caras estão o quê? Controlando você. Ah, Você pensa que você é você, mas não é. E vai indo. Os caras pegam você por aqui, você nem se sente, velho, que nem coelho. Alguma vez já. Ele vai levar. Então, eu estava exatamente onde ela estava, não por acaso. sensacional. Os caras levam. Porque, assim, uma coisa interessante que veio fora do corpo também, você só consegue ajudar quem está pronto. Saulo, por quê? Igual aqui. Eu quero que você, inclusive o Bruno que está ali, vocês pensem em qualquer pessoa que tem uma dificuldade. É nervoso, fuma, usa droga. Você conseguiu pensar? já pensei. Tenta fazer essa pessoa se acalmar. Só tenta. Você conhece a pessoa, está na mesma dimensão que ela. Tenta. Você não consegue, velho. Ela só vai conseguir o dia que ela quiser. Fora do corpo é uma coisa muito interessante, velho. Junta uma quantidade muito grande de seres desequilibrados por causa da questão do vício, né? Da Terra. Você não... Cara, eu só consegui hoje em dia ajudar pessoas que fui levado até elas. Ela tem que estar querendo. Aí o que acontece? Os caras, você não vê, mas eles levam você exatamente pro lugar onde a pessoa está no momento de ser ajudada. Aí você consegue só assim, velho. A pessoa já está querendo, já está no ponto. Aí você faz só o processo de intermédio. É muito rápido, quase que você fica 2 minutinhos no processo só. Nossa. Mas então, assim, muito interessante como a gente tem que tentar fazer o bem sempre, mas eles, por isso que está cheio, o respeito pelas criaturas é uma coisa muito grande no astral. Se os seres estão mal, eles são respeitados, porque até o processo de despertar tem que acontecer pela própria pessoa. Nossa.